Craquelê ouro. Você já conhece o kit craquelê da Dayara? Esse é o kit craquelê ouro. Aqui dentro desta caixinha vem dois vernizes poderosos. O verniz base e o verniz craquelador. E o efeito final desse trabalho, dessa pintura, é esse aqui. Então, é o que eu vou te ensinar hoje, agora, nesta aula. A peça crua, ela é de pinos, então ela tem todos esses veios. Então, para aproveitar todo esse efeito, né, da peça, eu vou preparar um fundo mais escuro, porque o craquelê ouro, ele vai ficar mais bonito com um fundo escuro, ele vai realçar mais o ouro, certo? Dá para fazer também na cor bem clarinha, mas eu acho que dependendo da peça, como essa aqui, olha que interessante essa peça. Então eu vou tingir essa madeira para deixar os veios assim ainda aparecendo. Para isso eu vou usar o gel envelhecedor marrom sucupira. Gel envelhecedor marrom sucupira. Ele é um gelzinho bem escuro. Sucupira é um tipo de madeira, né, brasileira aqui. Então, olha aqui, direto no pinos, sem impermeabilizar nada, vou passar esse fundo escurecido, ó. Vou tingir a madeira. Note que fica bem escuro mesmo. E olha, eu posso até molhar o pincel assim um pouquinho na água para ajudar a deslizar, porque a madeira absorve na hora assim. E aí, olha que lindo que fica. Continua aparecendo os veios, certo? Então, vou fazer isso em toda a peça. Primeiro, vou tingir a madeira. Olha como ficou. Fiz por dentro, né? Todas as laterais, você enxerga os veios? Um efeito bem bacana, né? Valoriza a peça. E aí, olha, tá vendo o brilho? Eu já passei a primeira mão do verniz base, o número 1, lembra? Agora, eu passei por quê? Eu não vou craquelar a peça toda, não vou. Eu vou fazer aqui uma faixa de craquelê. Dar um efeito, deixar aparecendo esses acabamentos aqui. Então, o que eu fiz? Eu passei uma mão só do verniz base, que é o número 1, para impermeabilizar a peça, porque eu não apliquei nada na madeira, eu fui direto com o gel envelhecedor, certo? Então, eu preciso dar uma proteção, porque ficar só no gel, a madeira fica fosca e com o tempo ela pode até desbotar um pouco. E não fica assim uma peça que dá para limpar, né? Passar um pano úmido e tudo. Então, agora que já sequei, passei a primeira demão do verniz base, agora eu vou com a fita crepe fazer uma faixa em cima e embaixo para eu fazer o craquelê aqui nesse espaço. Então, vou passar a fita assim, ó. Vou separar e daí, assim, vou isolar só o meio para fazer o craquelê. E agora, tô aplicando a segunda camada do verniz base. Passa assim, com o pincel bem farto, aplica no capricho, isolei as bordas, né, com a fita crepe. E aí, depois, vou secar pra gente fazer o craquelê. Olha que brilho bonito, tá vendo? Tem que caprichar. Depois que você aplicou o verniz base, número 1, a peça tem que ficar com esse brilho. Aqui, como a peça é cheia de veios e eu não impermeabilizei ela antes, os veios podem começar a absorver o verniz e fosquear. Então, preste atenção, eu preciso dessa superfície brilhante para fazer um craquelê bem bonito, certo? Eu tenho aqui a certeza que eu passei bem passadinho em todos os lugares. E agora vamos usar o verniz craquelador número 2. Geralmente, veja só,
tá tudo no fundo, né? Aqui só tem um líquido esbranquiçado. Então, antes de usar, aqui no caso, não adianta se agitar. Se você ficar agitando, não vai remover tudinho o pigmento que tá aqui embaixo. Então, você pega um pincel e mexe lá no fundo. Tira o pigmento que tá, né, sedimentado lá no fundo do frasco. E assim você não faz bolhas de ar. Não adianta você agitar, sacudir o frasco, que o pigmento não vai sair de lá de baixo. Então, você esfrega bem o pincel e aí dá uma mistura homogênea, né? Fica bem misturadinho para você ter realmente um dourado maravilhoso. Olha aqui, viu como mudou? Sumiu aquele esbranquiçado. E aí você vai fazer o craquelê com o mesmo pincel macio que você usou para passar o verniz base. Olha aqui, tá no ponto, todo ele igual. E para aplicar o craquelê, você vai fazer assim, ó. Começa aplicando em várias direções. Se você fizer de comprido assim só, vai de repente os cracos ficarem puxados, assim, tudo para baixo. Então, aqui você começa a aplicar o pincel, ó, o verniz número 2, que é o craquelador, assim, ó. Bom, nunca a gente sabe certinho como vão ficar os cracos, né? É uma surpresa. Então, só procure não deixar manchas, Não deixa assim, ó, aqui tá mais escuro, tá vendo? Então, tá faltando aqui mais uma película aqui, ó. Então, você vai olhando e tem uma secagem rápida, tá? Claro, não é instantânea, mas é uma secagem meio rápida, que é legal você não ficar repassando o pincel. E olha aqui, desse jeito aqui, e a gente vai aguardar para ver como ficou. Capricha aqui perto da fita, para não ficar mais fino, né? Olha que bonito. Aqui esse canto tá mais... Então, é assim que você vai fazer. E vou fazer isso em todos os 4 lados e vamos aguardar para ver como que fica o resultado final. E olha, depois que seca, veja o efeito que dá. Craquelou graúdo aqui, um pouco menor aqui. Aqui eu apliquei a camada mais grossa, né? E aqui já afinei um pouco. Interessante, não é? Viu que legal? Então, acho que eu tô pensando até fazer um acabamento bonitinho aqui, ó, com um cordãozinho dourado para dar um arremate. Quando você for terminar de craquelar, de passar o verniz craquelador, você já tira a fita crepe, tá? Enquanto tá molhado. Porque se você esperar secar, depois complica um pouco. Depende da tua fita crepe. Algumas colam muito, outras colam menos, né? Então, mas já tira. Terminou de fazer tudo antes que seque, já tira a fita, já limpa e espera secar. Se você deixar secar naturalmente, eu gosto mais. Não force a secagem. Pôr no sol é legal também, seca mais rápido. Então, esse é o kit craquelê ouro, né? Mas também tem outro metálico que eu gosto bastante, que é o grafite, metálico grafite, certo? Olha essa peça aqui que eu fiz com metálico grafite. Olha que legal. É uma peça com dois espaços aqui, né? Um porta-treco. Aqui eu fiz assim, ó. Eu impermeabilizei a peça primeiro com a base para madeira, sequei, lixei. E depois passei aqui dentro, o preto é a tinta lousa. Sabe aquela tinta que você pode desenhar com giz? Ela é encorpada, ela é bem legal para aplicar. Então eu queria mesmo uma peça assim, preta com um pouco de prata, tá vendo que bonita? E aí usei o kit craquelê grafite, o kit craquelê grafite, passando do mesmo jeito, verniz base, né? Pondo a fita crepe, daí trabalhando o verniz craquelador grafite
E depois, olha, passei a tinta prata e limpei com pano úmido para formar aparecer as rachaduras aqui, né? Os veios dos trapos. O que você achou? Legal, né? Uma boa ideia, né? Mais uma sugestão aí para você.